exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Bom, então, antes da gente iniciar, a gente queria dar umas informações, as 3 informações que a gente queria dar primeiro. A primeira seria a questão do copo de água, né? Ter o copo de água sempre do lado, os mentores espirituais magnetizar e ficar com a água fluidificada aí para no final da live a gente tomar. A segunda é o caderninho de dúvida, quem quiser deixar uma folha para anotar qualquer dúvida que tiver. Porque quando for dúvida do tema, pode falar na hora, mas quando for dúvida de outro tema, aí faz no final da live que a gente tira sem problema nenhum. Bom, a primeira coisa, o copo, né, o copo de água. A segunda coisa, um caderninho de dúvida, uma folha, só para anotar a dúvida e não esquecer. E a terceira coisa é a questão da dúvida, né? A dúvida que for sobre o tema, fala na hora. Uma dúvida que for sobre outro tema, fala no final que a gente vai estar tirando se a gente conseguir, se a gente tiver a resposta. A outra coisa que a gente queria falar é sobre o motivo desse estudo aqui. A gente queria deixar isso bem, bem claro. O motivo desse estudo aqui, primeiramente, isso é um estudo bem superficial, né? Porque, como a gente fala, né, esse estudo aqui é para todo mundo que tiver o conhecimento pode falar, né, que tiver um conhecimento da doutrina espírita, assim, não conhecimento aprofundado, mas um certo conhecimento para poder falar, né, com a gente aqui, pode falar, pode ficar à vontade para toda dúvida, o estudo é de todo mundo. Mas esse estudo aqui em especial, ele é um estudo que não é tão aprofundado, não é no pormenores, letrinha por letrinha, sabe? É um estudo onde eu e o Painho, a gente faz uma linha de raciocínio antes, e vai seguindo aquela linha de raciocínio. E como todo ser humano que é limitado, eu e o Painho também então a nossa linha de raciocínio também é limitada. Então, esse estudo é um estudo um pouco superficial e o maior objetivo nosso com essa live é mostrar que é fácil fazer o evangelho no lar, né? Mostrar que é simples ler o evangelho, se reunir com a família ou sozinho, porque a gente entende que às vezes a gente se sente um pouco com medo, sabe? Com receio de não saber fazer da forma certa, né? Mas é simples, normalmente a gente só faz o quê? E outra coisa que a gente queria falar, como fazer o evangelho no lar. Então, poucos passos. O primeiro passo é você escolher um dia na semana e um horário na semana. Você pode fazer 15 minutos, pode fazer o evangelho com duração de meia hora, de 1 hora. Não tem problema. O quanto você se sentir bem. Né? Você não precisa passar 1 hora no evangelho, pode ficar 15 minutos. Né? Mas o ideal é você pegar ali um copo de água, separar um dia e 1 hora na semana, pegar um copo de água, sentar num lugar onde você consegue ficar mais tranquilo, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, aí o que você iria fazer? Faz uma oração, depois de você fazer uma oração, você abre o Evangelho de forma aleatória, não escolhe página, simplesmente abre o Evangelho, aí lê o tema, estuda um pouquinho sobre aquele tema, depois faz uma oração final, bebe água e pronto. Está feito o Evangelho no lar. É basicamente isso. Esse estudo tem o maior objetivo, ajudar a fazer o Evangelho no lar, ajudar vocês a serem um ponto de apoio para a espiritualidade. Porque é como estava a mensagem aí grafada, né, que estava a mensagem fixada. Toda casa que faz o Evangelho no lar vira um ponto de apoio para a espiritualidade. Toda casa. Né? Então, quando magnífico deve ser a gente, trabalhar com Jesus e se proteger dos espíritos que são nossos irmãos, mas que ainda se encontram na maldade. Né? Então, em uma só atitude, que é fazer o evangelho no lar. Então, a gente só favorece a nós mesmos. Né? Então, esse é o maior apelo que a gente faz com essa live, né? Que é que vocês façam o evangelho no lar na casa de vocês, porque é só vocês que ganham, é só o benefício só de vocês. Tem uma passagem que é no livro do André Luiz,
né, que o André Luiz fala que uma hora tá chovendo, aí ele, o André Luiz desencarnado, ele vê os espíritos das trevas, né, os espíritos desencarnados que ficam rodando por aí. Quando começa a chover, ele começa a entrar nas casas. Os espíritos das trevas, né, que se encontram aí nos vícios, nos bares, eles começam a entrar nas casas para se proteger da chuva. Porque eles, como estão muito apegados à matéria, eles sentem o corpo dele molhar. Então eles entram nas casas para se proteger da chuva. E nas casas que eles não conseguem entrar, são aquelas casas que fazem o evangelho no lar. Porque ela fica literalmente blindada numa luz. Então é justamente isso, esse o maior apelo que a gente faz, nem que seja de 15 em 15 dias ou toda semana, vocês fazerem o evangelho no lar. Né? Então é só essas as considerações. Tá certo? Pai, você quer falar alguma coisa? Ou alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Só quero dar uma palavrinha sobre, rapidinho, né? Sobre o que você já falou, a importância do Evangelho, mas muito mais importante também é a gente trazer para a nossa vida, né? O Evangelho. O Evangelho, quando o Vitor fala que o Evangelho ele blinda a nossa casa, a gente está falando aqui se referindo ao Evangelho sincero, o Evangelho do coração, da ação também. Né? Porque tem muita gente que faz o Evangelho no lar ali, rapidamente, depois cada um volta para a sua vida, não adquire aquele conhecimento, não medita sobre o conhecimento, continua fazendo as mesmas coisas e, naturalmente, vai ficar vulnerável porque os pensamentos continuam no padrão negativo. Então, a gente tem que entender que o Evangelho é uma aula de ensinamento do Cristo. Não é aquela velho costume que a gente tinha, frequentar a igreja, né? Vou frequentar a igreja, estou salvo, vou frequentar o centro espírita. Eu, por experiência própria, sem querer criticar, eu digo que grande parte de todos, vou falar dos espíritas porque é o meio que eu mais conheço, grande parte dos espíritas vão frequentar o centro e voltam para casa, não colocam nada em prática, acham que é só frequentar, é só participar, é só tomar um passe. Então, é de grande importância. O Evangelho tem o poder, sim, de blindar o seu lar. Quando você traz ele para a sua vida, você também está blindado de qualquer tipo de espiritualidade negativa, porque a gente só recebe o que a gente envia. Se você aprende com o Evangelho, muda seus pensamentos, emite bons pensamentos, você recebe também boas instruções de bons espíritos. Então, o Evangelho é importante? Sim, muito importante. Mais importante é aprender, meditar sobre aquilo ali. Eu estou fazendo algo aqui em casa e dou até a dica para vocês fazerem isso também, se puderem. Após o Evangelho, quem tem criança em casa principalmente, eu estou tentando aqui colocar 1 hora sem ir para celular, sem ir para videogame, depois do Evangelho, para ficar meditando sobre o tema, pensando, conversando um pouco ali, a família. Então é mais uma forma da gente valorizar, né? Porque principalmente as crianças vão para o Evangelho já com vontade de acabar logo, para voltar para fazer os seus afazeres. Então é de grande importância isso. Mais que o Evangelho é você trazer para sua, mais que o Evangelho no lar é você trazer para o seu coração o Evangelho. Então é só isso que eu queria falar, só para contribuir um pouquinho com o que você falou, Vitor. Antes da oração, só dar boa noite aí para o pessoal que está chegando. Chegou agora, Adriano, João Everton, Léa, todo o pessoal que chegou aí, sejam bem-vindos. Boa noite a todos e é muito bom contar com vocês aqui. Mais um estudo, né? Mais um trabalho de todos nós aqui em prol da gente, da nossa reforma íntima. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Tenham uma boa noite e vamos aos estudos, né? Vamos à oração inicial. Vamos lá. Vamos lá. Bom, meus irmãos, aqui nos encontramos mais uma vez, envolvidos no amor de Jesus, envolvidos nessa espiritualidade amiga que nos ampara, os mentores que ao nosso lado se encontram, que nos amam, que nos auxiliam, que nos ajudam. Busquemos, meus irmãos, se conectar com a energia do Mestre. Busquemos envolver o nosso coração nos ensinamentos da noite de hoje, para que assim consigamos praticá-lo com muito êxito. Mestre amigo, aqui nos encontramos, Mestre, mais uma vez, buscando estudar um pouco sobre as tuas palavras, sobre os teus ensinamentos.
que há 2000 anos o Senhor nos trouxe, mas que por muito tempo negamos os teus chamados. Aqui nos encontramos, Mestre, esses espíritos amigos, buscando se conectar com o teu amor para que assim consigamos aceitar o teu chamado, estudando o teu evangelho, e aqui com essa prece queremos o refúgio das tuas boas energias, para que assim consigamos colocar em prática aquilo que aqui aprenderemos hoje. Abençoa-nos, Mestre, os nossos pensamentos, para que os teus ensinamentos possam nos envolver e para que tenhamos olhos de ver, compreendendo cada fala que o Senhor nos trouxe. Ampara-nos, Mestre, o coração, para que assim consigamos não só escutar o teu evangelho, mas também senti-lo e guardá-lo dentro de nós. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Mestre. Que assim seja. E é isso. Bom, boa noite a todos vocês. O Painho deu as boas-vindas, mas eu queria também dar as minhas boas-vindas. Muito obrigado por vocês estarem aqui de verdade, porque se não fosse vocês, essa live não acontecia, não. Então, é uma via de mão dupla, né? É a gente estudando daqui, passando, vocês aprendendo e nos dando a oportunidade de estar servindo a vocês aqui e também de estar aprendendo, né? Porque somos eternos aprendizes. Não tem ninguém aqui perfeito no conhecimento. Né? Então, vamos aqui começar o Evangelho. Quem tiver o seu Evangelho já pode ir pegando o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente já estudou o prefácio, né? A gente vai começar hoje o estudo da introdução. A introdução, ela é dividida em 4 capítulos, vamos dizer assim, né? Quatro capítulos. O primeiro, que a gente vai estudar hoje, que diz o objetivo desta obra. Então, esse capítulo, ele resume todo o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse primeiro parágrafo aqui, Allan Kardec ele começa decorrendo falando sobre o Evangelho de Jesus, que ele pode ser dividido em 5 partes: as profecias, os milagres, as profecias, os milagres, os atos comuns da vida de Cristo, as palavras que Jesus falou, que a igreja tomou para estabelecer os seus dogmas, e o ensino moral. Então, as 4 primeiras é motivo de controvérsia. E o último não é motivo nem de briga. Por quê? Meus irmãos, se a gente começar a refletir um pouco, qual que é o ensino moral de Jesus? Qual que é o ensino moral dele? Amor, empatia, compaixão, humildade, caridade. Em resumo, fazer tudo aquilo que a gente quer para nós, fazer ao próximo. E tudo aquilo que a gente não quer para nós, não fazer ao próximo. O resumo é esse. Né? Então, qual cidadão discorda disso? E aí o Allan Kardec fala aqui, nem a própria incredulidade, nem os ateus, nem aqueles que não acreditam em vida após a morte, ninguém discorda que fazer o bem ao próximo é necessário para sermos felizes. Ninguém discorda, nem quem é católico, nem quem é evangélico, nem quem é budista, ninguém. Então, o ensino moral de Jesus é o terreno onde ateu, católico, evangélico, budista, brahmanista, todo mundo pode se juntar que ninguém vai brigar. Porque não tem ninguém que discorde que a humildade é o caminho também para a felicidade. Não tem uma pessoa que discorde disso. Então, é esse o objetivo da obra. Então, o Allan Kardec já começa dizendo, esse é o objetivo dessa obra, o ensino moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não tem nenhum outro objetivo além de falar sobre o ensino moral de Jesus. O amor, a compaixão, paciência, humildade, enfim. Né? Esse é o ensino, o objetivo maior dessa obra. Pelo menos até aqui foi o que eu consegui compreender desse primeiro parágrafo. Pai, você quer falar alguma coisa ou se alguém quiser também? Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Tá tranquilo aí, tá tranquilo? Qualquer coisa, escreve no chat aí, viu? Não fica com a dúvida guardada, não. Qualquer coisinha que tiver sobre o livro Evangelho, podem deixar aí no chat e logo que a gente puder, a gente responde a pergunta. Então, como aqui se trata do estudo do livro, né? Na verdade, direcionado para a gente fazer o Evangelho, eu sei que algumas pessoas já fazem o Evangelho e nunca é demais estudar o Evangelho, né? Então, assim, o Vitor leu aí a primeira parte, que já deu uma certa ideia sobre o objetivo da obra espírita, né? E eu peço a vocês também que leiam, quando tiverem um tempo, leiam a introdução para vocês entenderem, vocês mesmos, né? Qual o objetivo da obra, e dentro dessa introdução tem
tem vários aspectos importantes, né? Inclusive, coloca o Espiritismo como um grande fator de atualização do Evangelho, né? Na verdade, como aí bem falou, o Evangelho trouxe a questão moral, enfatizou a questão moral, né? A vida do Cristo, a passagem do Cristo, a gente já tem nos textos bíblicos, né? Mas o objetivo dessa obra, na verdade, é o que a gente vem sempre batendo na tecla aqui. É a cartilha do homem de bem. Em outras palavras, é a cartilha do homem de bem. Com a atualização do Espiritismo, com a atualização do mundo espiritual. Né? Inclusive, Kardec também enfatiza aqui, dentro da introdução, que ele não é algo Kardec e um médium, não é assim. Né? Toda essa obra aqui, ela é feita com vários médiuns de todos os países, né? De vários lugares, né? Feitas as perguntas, as colocações sobre o Evangelho, né? E junto disso aí, isso traz credibilidade para o Evangelho, né? Porque tira o individualismo, né? Do médium, de uma só entidade. Então, é um trabalho feito num grau de expansão muito grande. A gente que lê esse livro, a gente não imagina o critério usado por Kardec. Quando a gente lê também o Livro dos Espíritos, a gente não imagina, a gente acha que é Kardec, um médium, né, uma coisinha ali numa sala, mas é muito mais que isso. No resumo que eu gosto de fazer, quando a gente está conversando sobre o Espiritismo, da forma que a gente pode fazer, na verdade, é justamente isso. Se a gente entender isso aqui pela cartilha do homem de bem, quer dizer, um livro que todo homem de bem, uma pessoa de bem, quando eu falo homem de bem, eu falo humano, não é questão de homem e mulher. Todo mundo deveria ter esse livro, o livro de cabeceira da gente. É o livro que vai nos levar aí a dar alguns saltos, né, espirituais. Então, essa é a função da introdução. Né? Eu falando aqui, falando dos aspectos principais dessa introdução, para a gente não entrar em todas as minúcias, né? Para a gente não perder muito tempo aqui em todas as minúcias. Vou voltar aí para o Vitor, pode ser que ele queira falar algo, enfatizar algo aí mais na frente, né, da introdução. Se alguém tiver uma dúvida, pode colocar, levanta a mãozinha. Quem não quiser falar, escreve, gente. Fique à vontade para participar, viu? Pode falar, Vitor. Pode passar para você aqui. Bom, o Painho deu uma caminhada geral aí no que é essa introdução, e eu queria falar uma coisa que o Allan Kardec fala nesse segundo parágrafo aqui, que ele fala assim, ó, todo mundo admira a moral evangélica, cada um lhe proclama, lhe afirma a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Aí ele diz o seguinte, mas poucos a conhecem a fundo. O quê? A moral de Jesus. Poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. Então, aí ele decorre falando um pouco o porquê disso. Então, se a gente observar, realmente, poucas pessoas conhecem a fundo qual que é a moral do Evangelho de Jesus e as consequências que essa moral traz. Por que isso acontece? Allan Kardec fala uma coisa que é muito interessante, realmente. Devido à dificuldade de ler o Evangelho. Então você pega lá o Evangelho de João, de Marcos, Lucas, Mateus, se você for ler, só o Evangelho de João no começo começa logo dizendo que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e depois o Verbo se fez carne. Poxa, como é que eu vou compreender uma coisa dessa? O Verbo, quem que é esse Verbo, pelo amor de Jesus Cristo? Então assim, é uma linguagem que é um pouco difícil, porque tem muito símbolo, não se deve ser interpretado ao pé da letra, é muito símbolo, muita minúcia. E o que acontece? Aí faz com que as pessoas leiam o Evangelho por dever. Poxa, eu vou ler o Evangelho porque é o Evangelho de Jesus, mas às vezes não compreende o cerne da questão ali, o ensino moral que aquilo ali quer trazer, né? Essa questão do verbo, né? Por que isso? Por que isso? Porque se a gente for refletir, quem falou esse Evangelho dessa forma bem rebuscada, não esse começo, né, do Evangelho de João, no começo é ele falando,
Mas nos outros evangelhos, na maioria, é Jesus falando. E tem muita parábola, muito símbolo, muita metáfora, muita coisa assim, né? E aí diz, pô, Jesus, por que você não falou direto, cara? De forma clara. Por que você não falou direto? Você teve que falar desse jeito, né? Aí o que acontece? Isso, meus irmãos, foi sabedoria do mestre. Sabe por quê? Porque vamos refletir. Jesus veio aqui pedindo pra gente amar. O que ele só fez foi amar. Saía curando todo mundo, ajudando todo mundo. Ele nunca disse um não. Nunca disse. E ainda assim foi morto, crucificado. Imagina só se Jesus chegasse falando que não é para a gente falar mal do vizinho, porque senão a gente abaixa o nosso padrão vibratório, abaixa o nosso padrão vibratório, a gente vai se conectar com espíritos negativos, que vai nos influenciar, que vai fazer a bagunça na nossa casa, aquela coisa toda. Ele não ia passar dos 15 anos de idade. Então era necessário que Jesus viesse falando de forma de parábolas, falando de forma simbólica, porque falando de amor ele foi morto, né? Para que depois, quando a gente crescesse um pouco mais espiritualmente, a nossa intelectualidade se desenvolvesse, aí sim a gente ia conseguir compreender Jesus de forma integral, né? Assim, de forma integral não, né? De forma um pouco mais abrangente. Por isso que o evangelho é escrito dessa maneira, com essa linguagem rebuscada, não é? Mas hoje o nosso grau intelectual já se desenvolveu para conseguir compreender o evangelho, as lições morais que ali se encontram, as consequências que aquilo pode trazer de bom para a nossa vida, porque não tem nada de ruim quando alguém começa a ser mais humilde. Não tem nada de ruim que vem para a sua vida quando a pessoa começa a amar o próximo. Então, todas as questões necessárias dessa moral evangélica, né, a gente já tem capacidade de compreender. Por isso que veio o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado pela espiritualidade, enviado através de diversos médiums, que o Allan Kardec ficou responsável só por codificar, não criar, mas codificar o Evangelho, né? E aí veio o Evangelho de hoje, de forma clara, para clarear nossa mente sobre o Evangelho de Jesus. Então, esse Evangelho aqui não é um novo Evangelho. É um Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita, segundo a interpretação dos espíritos. Não é um novo. É o Evangelho de Jesus segundo a interpretação dos espíritos. Né? É nada mais do que isso. O Painho quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Que pesquei aqui outro ponto muito importante aqui, um pouco mais à frente, onde diz: muitos pontos do Evangelho da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis, muito menos não parecem racionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhe o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudam seriamente, e como se o reconhecerá melhor ainda mais tarde. Então, veja que importante. Às vezes a gente, isso acontece quem já teve acesso ao Evangelho da Bíblia diretamente, tem muita passagem de Jesus que a gente não compreende bem à primeira vista. Não só de Jesus, como dos evangelistas também, algumas passagens bíblicas, né? Por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai. Sem a chave do Espiritismo, a gente fica perdido. Então, aqui esse trecho da introdução, ele nos coloca essa atualização que a gente tanto fala, a chave do Espiritismo. Né? Naquele tempo, Jesus falava para aquelas pessoas, né? Por isso usava aquelas parábolas. Na verdade, a fala de Jesus é atemporal. Jesus fala para o mundo, até que a gente se transforme em mundo ditoso, em mundo feliz, a gente vai descobrir mais algumas coisas na fala do mestre. Então vejam que tamanho, né, que tamanho é do nosso governador planetário. Toda aquela fala dele ali que parecia tão humilde nas parábolas, até hoje a gente está começando a descobrir. E com a última atualização, a última chave, que é o Espiritismo, a gente desvenda várias passagens lá atrás que a gente não consegue entender. Né? E isso é muito importante. Dentro desse livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, você já tem isso aqui desenhado. Né? Toda a explicação do Evangelho é baseada no Espiritismo. Ele pega aquela passagem ali, fala, embaixo tem um comentário, né, totalmente dentro
da doutrina espírita, usando essa chave para explicar, na verdade, o Evangelho. Então, assim, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso é que nós somos privilegiados, né? Nós, hoje, somos privilegiados de ter um material tão sublime nas nossas mãos. Então, eu convido a vocês a fazer uma reflexão sobre a importância desse livro. Eu acho que isso tem que pesar na gente, para a gente entender que não é um mero livrinho que a gente lê ali para fazer uma oração, uma religião. Eu acho que aqui se trata do livro mais importante da vida de todos nós. É o livro do espírito mais superior que existiu aqui no nosso planeta, diretamente escrevendo um livro para nós, Jesus Cristo. Então, esse livro é muito importante. Tudo que você fizer baseado nesse livro, você vai ter sucesso. Se você for para o seu trabalho, você usar o Evangelho no seu trabalho, tudo que você fizer, na educação dos seus filhos, nas suas escolhas de vida, né? Se você usar todo o ensinamento que tem nesse livro, o máximo que você puder absorver, você está bem. Você está cumprindo toda a sua missão aqui na Terra. E plantando coisas boas. Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Se não for imediatamente, mas num futuro próximo aí, né? Que a nossa vida aqui é um piscar de olhos. Então, olhem para esse livro, gente, com bastante importância. Olhe para esse livro como uma carta do espírito mais evoluído do planeta. Está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Já atualizado, com a chave do espiritismo, né, prontinho para a gente compreender. Quantos católicos, quando eu falo dos católicos, né, que são os primeiros a terem contato, na verdade, com o Evangelho de Jesus ali, os católicos, os judeus, né, mas os judeus não seguem muito o ensinamento do Cristo. Mas quantos dos católicos ficaram ainda perdidos com alguns dos ensinamentos do Cristo, né? Com algumas palavras do Cristo que já queria dizer, já queria enfatizar a vida futura, a vida após a morte em parábolas, e foi desviado para outro sentido. E aqui a gente tem isso limpinho, bem explicado, né? Redivivo, atualizado, uma água pura. Né? É uma água pura que está em nossas mãos, atualizado com o Espiritismo. Então, a nossa irmã Valquíria levantou a mão aí, vou passar a palavra para ela, para depois voltar para o João Vitor. Pode falar, Valquíria. Não, é que na página 7, enquanto você estava falando, eu de repente direcionei o olhar para aí, ó, quase no final da página, tá assim, ó. Esta obra é para uso de todos. Aí lê aí para você ver, João Vitor, para você explicar para nós o que está falando aí melhor. Fazendo favor. Ó, o que essa última página fala é justamente, praticamente isso aí que o Paim falou, que o Evangelho é o roteiro, vou dizer assim, com as minhas palavras, o Evangelho é o roteiro de vida para aquele que está aqui na Terra e também para aqueles desencarnados, mas principalmente aqueles que estão aqui na Terra, porque estão aqui para ser provados, pelo menos aqui a nossa condição é de seres em expiação e provas, ou seja, expiação, passar pelo mal que a gente fez em vidas passadas, e prova, ou seja, ser testado para ver se a gente está indo bem, se a gente realmente está firme naquele ensinamento que a gente está adquirindo aqui nas terças-feiras. Então, é basicamente essa questão. Essa obra, que ele quis dizer, ó, esta obra é para o uso de todos. Como assim essa obra é para o uso de todos? É para o uso de todos aqueles que sejam de classe social alta, seja de classe social baixa. Seja negro, seja branco. Enfim, é para o uso de todos. Para a gente compreender melhor isso aqui, é bom a gente voltar lá no sexto parágrafo. Lá no sexto parágrafo, que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó. O essencial era pô-lo, ou seja, pôr o evangelho ao alcance de todos. Como? O evangelho ao alcance de todos como? Pela explicação das passagens obscuras, ou seja, pela explicação das passagens que é difícil de a gente interpretar, né? Pelas passagens difíceis, e o desenvolvimento de todas as consequências, sendo
tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Diferentes posições da vida. Né? Então, o objetivo dessa obra aqui também não é uma coisa que eu queria resgatar aqui, daqui a pouco eu vou fazer isso, não é fazer com que o evangelho fique restrito a um grupo social, a determinadas classes de pessoas. Não. O evangelho de Jesus veio para todo mundo. E esse daqui também veio para todo mundo. Esse evangelho, como a gente leu aqui, ele tem por objetivo falar da moral de Jesus de forma clara. Né? De forma clara, porque a gente já tem capacidade para compreender. Observa só, na Idade Média, a gente via o mendigo, chutava e queimava o mendigo. E estava tudo bem. Estava tudo bem. Porque cachorro, né, tá nem aí para cachorro. Quem era homossexual, apedrejado. Né? Hoje, tem campanha do quilo, minha gente. Hoje, tem campanha da sopa para o pessoal de rua. Então, assim, tá na cara, que o nosso coração já desenvolveu um pouco mais de amor para com o próximo. Então, hoje temos capacidade para compreender o amor de Jesus e os conhecimentos a mais que a espiritualidade vem trazer. Pluralidade dos mundos habitados, comunicação com os espíritos, reencarnação, imortalidade da alma. Né? Todo esse conhecimento que o espiritismo vem trazer, a gente já tem capacidade. Né? Então, por isso que esse evangelho aqui ele é de todos. Ele não vai ser restrito só a um grupo. Certo? Uma coisa que aqui a gente vai perceber é na segunda introdução, que a gente vai estudar na próxima terça. Né, que eu vou dar só uma passada aqui bem breve. Allan Kardec ele fala assim, ó, o evangelho, ele não tem, o espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social. Não foi imposto. Então, o evangelho, ele é para todo mundo nesse sentido. Porque ele não tem uma nacionalidade. Poxa, o evangelho é do Brasil. O espiritismo é do Brasil. Né? O espiritismo, ele é da França. Não. O espiritismo ele é da espiritualidade. Quem criou ele foi os espíritos. Então, a pátria, vamos dizer assim, que tem o espiritismo seria do plano espiritual. Se fosse dizer que tem uma pátria, seria isso. Né? Então, o espiritismo ele não tem nacionalidade, não tem restrição para classe social, né? E não se detém a cultos particulares. Então, muito bem, pode existir um católico espírita. Pode existir um evangélico espírita. Né? Não tem problema nenhum, porque o espiritismo não faz com que vocês deixem o culto que a pessoa gosta de fazer. Os rituais que a pessoa se sente bem fazer. Poxa, isso às vezes até ajuda. Né? A pessoa sai daquele ritual renovado, cara. Então, por que negar uma coisa dessa? A não ser que você esteja ali matando animal, aquela coisa aí, é outra coisa, né? Aí fica na consciência de cada um. Mas o evangelho está ao alcance de todos justamente isso. Né? Todo mundo pode ler esse evangelho aqui, com um dicionáriozinho do lado já consegue compreender tudo. Um dicionáriozinho do lado. Porque tem algumas palavras realmente que às vezes a gente não consegue entender o significado. Mas tendo um dicionário do lado, dá para entender tudo certinho. Então, é basicamente isso. E que não é restrito à classe social. Porque eu já ouvi gente falar que o espiritismo é da elite. Minha gente, é a mesma coisa de dizer que Jesus veio só para os ricos. O espiritismo não é da elite. Não é da classe social mais desenvolvida. Porque isso é balela, minha gente. Isso tudo é poeira. Tudo vai ficar. Dinheiro, essas coisas, tudo vai ficar. Dar ênfase a isso é a maior besteira do mundo. Né? Então, o espiritismo é para todo mundo. Certo? Então, ele é para todos. Pelo menos eu espero ter respondido a sua pergunta. Pai, você quer falar alguma coisa? Alguém quiser falar alguma coisa também? Eu entendi também, vê se eu estou certo, que o evangelho seria tipo um manual para vivermos bem. Seria um livro que vai nos ajudar a ter compreensão diante da dificuldade, daquela situação que não conseguimos resolver. É isso. É isso aí. Foi isso que eu coloquei um pouco antes aí na introdução, falando que o Evangelho é uma cartilha do homem de bem, né? E sobre a sua pergunta aí, o Vitor falou bem, aí falou tudo, e eu estava querendo falar, dar um comentário, mas ele acabou falando o que eu quis falar. Na verdade, Valquíria, o Espiritismo não é uma religião, né? Muitas pessoas confundem isso. O Espiritismo não é uma religião, não é algo que, eu sou espírita, você é isso, eu sou aquilo. Alguns espíritas confundem o espiritismo.
O Espiritismo é uma doutrina, é uma forma de viver, que usa filosofia, ciência, para debater, conversar sobre o Evangelho, entender, né? Ter uma fé raciocinada, né? Conversando, compreendendo, buscando conhecimento, não aquilo no dogma, ler aquilo ali, uma frasezinha, e achar que aquilo ali é daquela forma que você está interpretando. Não, o Espiritismo ele traz mais um pouco de diálogo, conversação, é algo que você tem que viver. Quando o livro fala que esse livro é para todos, é porque, como o Vitor falou, abrange tudo, todas as religiões. Qualquer pessoa, seja da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, de qualquer religião, ateu, isso é uma cartilha de modo de vida para qualquer um. Agora, os espíritas, né, quando eu falo nos espíritas, eu não falo na religião. Eu falo nas pessoas que são adeptas do espiritismo, que buscam conhecimento através de espiritualidade, conversam com alguns espíritos, né? Tem muita gente que tem esse privilégio. Então, para essas pessoas, né, vai chegar com mais facilidade, né? Inclusive, aqui tem a parte que Kardec diz que os espíritas eles têm a conversação com os mentores, né? Então, os mentores vão trazer um pouco mais de conhecimento sobre isso que a gente está lendo, eles vão induzir a gente, indicar a gente a estudar, a trazer o evangelho para a nossa vida, entendeu? Mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, esse estudo que a gente está fazendo aqui. Agora, o espiritismo não é para os espíritas. O espiritismo ele vem, e mais na frente a gente vai acompanhar aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem dizer tudo aquilo que Jesus disse. Eu não vim para destruir o que tem no passado, eu vim para completar. O Espiritismo vem melhorar, como o Vitor falou aí, o catolicismo, tudo, a Umbanda, entendeu? Todas as religiões, todos os cultos que abraçarem o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é nada mais do que conceitos morais de reforma íntima. Então, imagine o catolicismo com esse conceito de reforma íntima e atualizado com o mundo espiritual, com a responsabilidade de fazer as coisas corretas, né, para você ir para o mundo espiritual, sem aquela coisa imediatista do perdão, da confissão, entendeu? Dá mais responsabilidade para o homem. Então, a Umbanda, né? A Umbanda, eu falo da Umbanda e do Candomblé, mas eles têm também acesso à espiritualidade, né? Eles têm acesso ao Evangelho pelos guias, né? Os guias espirituais também trazem para eles o Evangelho, né? Então, o Evangelho é para todos, não é para os espíritas. Segundo o Espiritismo, é porque é atualizado. Estamos hoje com uma consciência, pessoas mais inteligentes, e a gente hoje é capaz de entender o mundo espiritual. E Jesus nos trouxe isso, né? Para que a gente nos consolasse. A gente perdia um parente, a gente não sabia para onde ia, se encontrasse, se não ia, o que é que vai acontecer, né? Uma doença, estou com câncer, por quê, meu Deus? Sou uma pessoa tão boa. Então, o Espiritismo vem nos consolar, vem nos explicar, não só os espíritas, mas a todo mundo. No dia que acabar esse preconceito de, eu sou espírita, você não é, você é católico, você é umbanda, acabar com essa briguinha, e todos absorverem realmente as coisas boas que tem em qualquer religião, tudo vai se transformar melhor. Todas as religiões vão se atualizar. Bom, meus irmãos, aqui, deixa eu ver, eu acho que é o parágrafo 6, no parágrafo 6, Allan Kardec fala que a chave para compreender o Evangelho, a Bíblia e os autores sagrados está no Espiritismo. O Paim falou de uma forma bacana, né? Tudo isso aí, falou, ele citou isso, só que eu queria dar um exemplo, só para ficar uma coisa bem mais, assim, bem mais mastigada, né? Bem mais clara. Bom, isso parece ser algo vaidoso, né? Allan Kardec ter colocado isso, parece ser algo vaidoso. A chave para compreender Jesus está no Espiritismo. Por que não estaria na Umbanda? Por que não estaria no Candomblé? Se eles também têm contato com os mentores espirituais. Por quê? Né? Por que está no Espiritismo? Será que não é algo vaidoso? Então, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho sobre essa situação para desmistificar essa questão. Bom, é justamente porque o Espiritismo não é uma religião, né? É uma filosofia que abrange todo o código moral do Evangelho de Jesus, que abrange todas as religiões, todos os cultos, e busca unir elas em um só campo, que é o campo moral, né? Que é o que o Espiritismo faz
É isso que faz com que o Espiritismo tenha a chave, não só para compreender o Evangelho, a Bíblia, quanto também para unir. E também, principalmente, o conhecimento que ele traz, os conhecimentos que ele traz. Vamos pegar, por exemplo, a reencarnação. Olha, suponhamos que você é uma pessoa que passou a vida toda cego, ou que passou a vida toda tetraplégico, ou passando por enfermidades inúmeras, ou você foi uma pessoa que passou por dificuldades inúmeras, né? E aí você desencarna. Você passou a vida toda passando por dificuldades, aí você desencarna. Chega no plano espiritual. Chegando lá no plano espiritual, você vai ver a sua vida e vai dizer, poxa, eu passei a vida toda passando dificuldade e problemas. Por quê? Porque eu passei a vida toda passando por isso. Aí você vai ver o passado. Você percebe que no passado você fez alguma maldade para o seu irmão, que você praticou alguma perversidade, ou que você fez alguma coisa de errado, né? Vamos supor que você fez alguma maldade para algum irmão. Então você fez aquela maldade para os seus irmãos, você escolheu vir uma vida para poder passar por toda aquela maldade que você fez, ou para poder pagar por aquele problema, aquela maldade que você fez, para sua consciência ficar mais tranquila. Então você, no plano espiritual, vê a maldade que você fez no passado, vê que você já passou por toda a dificuldade, por todo o problema que tinha que passar para pagar a maldade do passado, você fica em paz. Sabe, eu gosto muito desse exemplo. Sabe quando você chega em casa, você trabalhou, você foi para a faculdade, você estudou, enfim, você chegou em casa cansado, joga a bolsa para um canto, joga as coisas para o outro, tira a camisa, vai para o banheiro, toma um banho gelado, chega no quarto, se joga na cama e diz, meu Deus do céu, tô em casa, cheguei em casa. Né? É como se um fardo caísse assim, um fardo caísse dos seus ombros, sabe? Você chega em casa, deita na cama, tomado banho. É a mesma coisa. Quando você chega no plano espiritual, que você percebe que fez toda aquela maldade, mas que você já pagou por tudo, é a mesma coisa dizer, meu Deus do céu, tô livre. Sabe? Então a sua consciência fica tranquila. A sua consciência fica tranquila, você fica em paz e segue a sua vida tranquilo. Aquela maldade que você fez, aquela maldade que você fez, já não lhe perturba mais. Então, esse conhecimento da reencarnação, de que a gente está aqui passando por essas dificuldades, mas porque a gente está aqui para espiar o mal que a gente fez ou para ser testado. Que quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai ser, vamos supor que você é tetraplégico, você vai ser são. Vamos supor que você é paraplégico, você vai ser são, você vai ter de volta as pernas. Vamos supor que você é cego, você vai continuar vendo, você vai conseguir ver. Né? Vamos supor que você tem uma enfermidade, você vai ser curado. Quando você passar por tudo isso aqui, vai tudo acabar. Né? Não de imediato, né? Não é de imediato, mas vai chegar uma hora desse sofrimento acabar. E quando esse sofrimento acaba, é como se você, meu Deus do céu, acabou, tô livre, paguei a dívida. E aí você continua. Então, por isso que o Espiritismo é essa chave. Porque compreendendo a reencarnação, compreendendo esse fato que é só o que nos traz grandeza na justiça de Deus, compreendendo a reencarnação, quando você escutar Jesus Cristo falando, quando você lê Jesus Cristo, as falas de Jesus falando que Deus é justo, você não vai só dizer, Deus é justo, só porque Jesus falou, não. Compreendendo a reencarnação, você vai dizer, não, Deus é justo. Porque agora você afirma que Deus é justo, não porque Jesus está dizendo, mas porque você compreendeu, quando você tem a reencarnação, como um conhecimento, que é uma chave, que destranca a portinha da justiça, que abre todo um horizonte, você começa a compreender a justiça de Deus, com uma forma bem mais ampla. Então, por isso que o Espiritismo é a chave, pelos conhecimentos que ele traz, né, pela forma fundada na moral que ele é, né? Então, por isso ele é a chave, não porque ele quer ser melhor do que qualquer outra religião. Até porque, no Livro dos Espíritos, os espíritos próprios já falaram, o Espiritismo não é a religião do futuro, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Ou seja, todas as religiões existirão, só que com algumas adaptações. Imagina só, o catolicismo utilizando a mediunidade, psicografia, psicofonia, não vai existir mais pessoas sofredoras. Ai, meu filho se foi, aquela coisa, vai em qualquer igreja, vai ter lá um médium psicografando uma mensagem para você. Seja na igreja católica, na igreja evangélica, no terreiro, no budista.
né? Então, quando todas as religiões começarem a abarcar esses conhecimentos que o Espiritismo traz, reencarnação, a comunicação com os espíritos, que a alma não morre, que a gente vai ver os nossos familiares, cara, tudo vai melhorar. Então, por isso que o Espiritismo é essa chave, né? Não porque ele quer ser a única religião mais certa ou o que quer que seja. Então, se algum de vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Então, esse é só um exemplo para clarear o porquê o Espiritismo é a chave. E eu reitero, é importante que vocês leiam depois, até para o conhecimento ficar, né, ficar gravado na mente de vocês. Leiam a introdução, anotem alguma dúvida, quem quiser também, traga para a gente conversar um pouquinho. E foi muito bom, eu acho que hoje foi muito bom. Vou dar para o Vitor passar as considerações dele aí, para a gente ir para a nossa oração. Eu não tenho muito o que falar, não. Eu só queria trazer as mesmas considerações que eu fiz lá no começo. Que esse estudo aqui, ele é um estudo assim, um pouco superficial. E por intenção, né? Até porque também a gente não tem aquele todo conhecimento para falar nas minúcias, não. Mas a gente faz aqui da boa vontade, né? Mais pela boa vontade e pelo conhecimento que a gente conseguiu adquirir. Então, esse estudo aqui é um pouco superficial. Se vocês forem ler essa introdução, essa primeira que a gente estudou hoje, tem muito mais coisa do que o que a gente falou aqui. Né? Muito mais coisa. As coisas que a gente pegou foi as coisas assim, que a gente considera muito importante. Ou seja, o objetivo dessa obra é o ensino moral, que o Espiritismo não é criação do homem, é criação dos espíritos, que o Espiritismo é para todos, não tem nacionalidade, não tem classe social, que o Espiritismo serve para todas as religiões, enfim, assim, as coisas mais importantes, né? Explicar o porquê o Espiritismo é a chave, né? Então, assim, as coisas mais assim, que a gente considerou mais importantes. Então, a próxima terça, a gente vai falar sobre a autoridade da doutrina espírita, qual que é a autoridade que o Espiritismo tem, e depois, na próxima terça vai ser só isso mesmo, porque é muita coisa. E é isso. Bom, meus irmãos, a gente já está caminhando no final da live, e eu queria dizer a vocês que toda quinta, pela manhã, a gravação dessa live, porque essa live está sendo gravada, hein? A gravação dessa live vai ser postada nos grupos. Só que a gente vai fazer uns cortes de coisas que vai deixar só o conteúdo da live, tá? Então, algumas dúvidas, às vezes a gente tira, né? Só para deixar só o conteúdo da live mesmo, que a gente fala aqui sobre o tema. Então, é só isso. Queria agradecer de verdade mesmo, a presença de cada um de vocês. E outra coisa que eu queria falar, a gente ainda não começou o estudo do livro, o Evangelho, nos ensinos dos Espíritos, hein? Isso aqui que a gente está estudando é só as considerações iniciais de Allan Kardec. Só as considerações iniciais. Depois, eu acho que daqui umas 3 terças-feiras, a gente já vai começar de verdade o estudo do livro, capítulo, que o primeiro capítulo é Eu não vim destruir a lei. Aí a gente vai falar sobre Moisés, né? Aí depois a gente vai falar sobre Jesus, aí depois a gente vai falar sobre o Espiritismo, e depois a gente vai falar sobre a aliança da ciência e da religião e a instrução do mentor espiritual aqui, que ele fala, a Era Nova. Né? Então, assim, a gente não entrou ainda no conteúdo dos espíritos, aqui que o Evangelho do Espiritismo traz, né? Das psicografias que os espíritos trazem, né? Das interpretações do Evangelho em si. A gente está nas considerações iniciais, na introdução, hein? Na introdução. Então, assim, eu estou muito ansioso para a gente começar a estudar as psicografias, cara. Muito ansioso. Mas é isso. Se algum de vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar também. E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, por mim, eu já dou encerrado por aqui. Eu não tenho o que falar mais. Então é isso, meus irmãos. Eu vou fazer a oração para a gente não perder hoje nosso horário, já que a gente conseguiu terminar tão certinho. E no final fica uns questionamentos aí, a gente fica conversando um pouquinho, quem quiser ficar uns 10 minutos aí, 20, a gente fica tranquilo. Então, gostaria que todos agora se concentrassem aí para a gente fazer essa oração. Elevem seu pensamento aí, minha gente. Pensem em Jesus Cristo, né? Pensem no nosso Mestre, que é quem dirige todos os trabalhos de bondade que são feitos aqui na Terra. Todos eles têm a mão do Cristo, inclusive o nosso trabalho aqui. Então, pensem nessa grande luz que nos abraça sempre. Que o Senhor Jesus Cristo possa iluminar todos nós aqui que estamos aqui nos reunindo
para aprender um pouco mais, iluminar nossa consciência para a gente absorver um pouco do estudo, iluminar as residências de vocês, as nossas casas nesse momento, que estamos recebendo um pouco da luz do Evangelho. Agradecer nosso Senhor Jesus Cristo por autorizar que suas entidades de luz venham a nos inspirar nesse momento, para que a gente possa passar um pouco do conhecimento do Evangelho, absorver nós mesmos também, né? Abrir um pouco nossa mente para que a gente possa absorver, ficar um pouco tranquilo, magnetizado. E é muito importante, eu fico muito feliz e agradecido de saber que aqui estamos trabalhando em prol do bem, ajudando o Cristo nesse trabalho de disseminação aí do Espiritismo, do Evangelho, levando aí tentando levar para os lares, né, o Evangelho, e com certeza dos seus lares, esse Evangelho também vai se expandir um pouco mais para outras pessoas, e a pessoa, o ser, na verdade, o grande Espírito que podemos agradecer aqui e reverenciar é nosso Mestre Jesus. Né? Sem o auxílio do Mestre, nada disso estaria acontecendo aqui. E nós somos muito auxiliados nas tarefas, todos nós, no dia a dia, a gente não consegue perceber, mas Jesus Cristo, sua luz está sobre todo o trabalho do bem a todo momento. Desejo a vocês todos paz, amor, harmonia hoje no lar de vocês, que vocês fiquem muito bem, com um magnetismo elevado, né? E que muito bom fazer parte disso aqui, estar junto de vocês. Agradeço a todos e que assim seja.